Chegou a hora. É importante dizer, pessoas que se impressionam com facilidade, crianças na frente da TV, as imagens que vamos mostrar agora podem ser fortes para alguns de vocês, ainda mais considerando diferentes crenças entre cada um que nos assiste. O material documental conta como é a rotina exaustiva de um padre que atua numa paróquia do Lago Sul e socorre muita gente que precisa de apoio espiritual. Mas o detalhe importante vem agora. Ele é o único padre exorcista de Brasília e vamos vê-lo em ação. A reportagem especial de Kátia Gomes e Rogério Silva nos apresenta o padre Vanilson. A mulher com aparência debilitada precisa imediatamente de ajuda. O padre começa a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em pouco tempo, o espírito reage. Toda a ação do maligno que estava sobre ela seja presa agora com a espada de São Miguel Arcanjo. A mulher deita no chão e começa a se contorcer. Vai! Ela pisa no teu pescoço. A risada sarcástica invade a sala. Pode retirar. Os ajudantes rezam sem parar. Vai desfazendo todo o mal na família. Vai cancelando agora. Vai tirando. Então, o mal se manifesta. Eu falei que eu ia derrotar ela com ele. Eu derrotei ela. Minutos depois, o padre consegue expulsar o que atormenta a mulher. Vai embora, chega! Depois acompanhamos o padre na missa. Igreja lotada. E é quinta-feira pela manhã. Durante 2 horas, ouvimos gritos de arrepiar. Pessoas tossem quando o religioso ordena que o mal saia. Choro e fé invadem um templo religioso. Uma mulher que participa da missa, aparentemente doente, desmaia depois de receber uma oração. Quando acorda, o semblante está completamente diferente. Depois que a missa termina, o padre Vanilson volta para a sala dele para atender quem precisa de ajuda. São milhares de pessoas que vêm de várias partes do país e até do exterior. Mas quem é o padre Vanilson e como ele se tornou exorcista? Nós vamos conhecer agora a história de vida dele. Antes de conhecer a história do padre Vanilson, a gente conversou um pouquinho com um teólogo para entender melhor o que é essa tal possessão. E ele faz um alerta para não confundir problemas espirituais com questões psiquiátricas ou psicológicas. Uma pessoa que fala palavras em língua desconhecida, ela foi criada no Brasil e de repente começa a falar um outro idioma, de outro local do mundo, perfeitamente. Ou então falando uma outra língua desconhecida até mesmo dos seres humanos, assim, e isso é um sinal. O outro sinal é quando ela manifesta, quando ela expressa, fala de coisas que estão muito distantes ou ocultas. E aquela pessoa, no seu dia a dia, de acordo com o acesso que ela tem às informações, ela não teria como saber daquilo e essa pessoa fala. É um segundo sinal. E o terceiro sinal, quando a pessoa manifesta, demonstra força extraordinária, uma força superior à sua condição física, à sua idade. E esses sinais devem ser respeitados como uma provável evidência que ali não há meramente um transtorno de personalidade, um fenômeno mais vinculado a questões emocionais, psicológicas e que pode haver ali possessão por espíritos malignos. A teologia hoje, mais sadia, ela não está preocupada em espiritualizar tudo e cometer os mesmos erros do período medieval quando se atribuía causas, se atribuía a fenômenos psicológicos e emocionais, sociais, atribuía a esses fenômenos causas espirituais, como se tudo fosse provocado, causado por espíritos malignos. Não é essa a intenção nem o desejo de uma teologia mais sadia. Pelo contrário, nós precisamos identificar com muita responsabilidade qual é a nossa própria participação nesses transtornos,
quais são as enfermidades, feridas da alma que nós temos e que provocam transtornos muitas vezes semelhantes a esse tipo de sintoma, né? Esses sinais que foram colocados aqui para vocês. Então, agora sim, de posse dessas informações, a gente vai conhecer melhor o Padre Vanilson e saber os passos que ele seguiu para atuar como exorcista. E a rotina dele não é fácil não, viu? Pode retirar agora, vai. Retira a maldição. A escolha pelo exorcismo foi por acaso. O Padre Vanilson começou a fazer cultos de libertação em 1986, quando ainda estava no seminário. O dom da cura o levou para Roma, onde fez um curso de oração de libertação. No começo, o religioso sofria com os espíritos. Para mim dormir era muito difícil para dormir, tinha muita perturbação à noite. Chegou o tempo de que tinha noite, para eu dormir, eu tinha que dormir com um crucifixo desde debaixo do travesseiro. A trajetória não tem sido fácil. A rotina de orações é intensa. Pessoas de todo o Brasil e do mundo querem ser atendidas apenas pelo Padre Vanilson, o último padre exorcista do Distrito Federal. Casos de possessão são raros e graves. Ele já viu até cruz aparecendo dentro da pele de um possuído. E as histórias são muitas. Eu atendi caso de um senhor que todas as vezes que ele ia para a oração, ele sentia como se fosse um movimento, um barulho na região da barriga e babava muito, espumava. A gente levou ele para a capela, foi rezar e o Espírito se manifestou nele e falava demais, dizendo que quando ele era criança, aquele homem quando era criança, uma senhora levou ele num lugar de magia e fez a oferenda dele. E ela fez um pedido às entidades por lá, não sei o que era, para ela enriquecer. Então, quando a gente rezava para quebrar aquela maldição, o espírito ele reagia dizendo: não posso sair, não posso ir embora, porque senão a mulher vai voltar a ficar pobre. Mesmo tendo Deus ao seu lado, o padre sofre sequelas das intensas orações de libertação e dos exorcismos. Isso deixa o corpo dolorido, deixa a gente sugado, cansado, esgotado. Eu mesmo, faço um tratamento, um acompanhamento com uma psiquiatra, porque eu cheguei a um esgotamento. E essa não é a única atividade do padre. Fora dos portões da igreja, ele também faz trabalho voluntário. A gente tem as casas onde a gente dá seguimento nesse tratamento, a gente trabalha com o pessoal de rua, faz sopa, faz alimentação, leva para a rua, assiste as famílias carentes. Então eu me sinto sufocado. Eu rezo porque eu preciso rezar. Porque se eu não rezar, eu caio também. Quem já presenciou o dom do religioso teve a vida transformada. A minha esposa estava incorporada por um demônio satânico, que é aquele que mata as pessoas aos poucos. E Padre Vanilson resgatou a vida da minha esposa. Apesar de abrir mão de tudo na vida pessoal, social e até mesmo da própria saúde, Padre Vanilson não pensa em desistir. Se alguém pedisse para mim assim: você quer continuar no ministério? Você gosta? Eu digo: gosto sim. Continuar, eu quero continuar. Por quê? Porque eu vejo que o meu ministério ajuda muitas pessoas. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Tá, e esse foi um pouquinho da rotina do padre. Se você achou essa matéria interessante, importante para alguém que você conhece, curte e compartilha.